Olá, queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com cada um de vocês. Sinto grato de poder ter vocês mais uma vez e de poder aproveitar esse tempo que normalmente é dedicado em comunhão pessoal no templo, mas dessa vez, respeitando o cenário tão crítico que a gente tem vivido, vamos honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos permitido. Vamos começar orando, entregando ao nosso Pai esse tempo? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses recursos que estão disponíveis e também, ó Pai, porque nós temos condições de falar do Senhor e de ouvir sobre o Senhor, mesmo, ó Pai, nesse tempo difícil, de frustração, tempo de luto e perda. Nós queremos, ó Pai, edificar a nossa vida e queremos, ó Pai, nos fortalecer para melhor servirmos ao mundo em que vivemos e para também, ó Pai, jamais olharmos para trás e nos desviarmos do caminho. Eu peço que o Senhor receba esse tempo, é para a Tua glória, e eu peço, Deus, visita nessa hora cada pessoa que está lutando com o vírus, cada pessoa que está lidando com o luto, com a perda. Eu peço, Deus, que o Espírito Santo do Senhor traga para o nosso coração sabedoria, orientação, prudência, e, ó Pai amado, guarda a nossa vida, e por favor, ó Deus, conduza-nos conforme a Tua vontade no meio dessa época. Eu peço, Pai, que o Senhor traga paz ao nosso coração e que tudo que está sendo preparado para esse tempo contribua para o nosso crescimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero encorajar vocês a tomarem um tempo de reflexão, a dedicarem realmente esses minutos ao aprendizado. Nós vamos, como na semana anterior, abrir a nossa Bíblia em Tiago capítulo 1 e começando no versículo 12, nós queremos ver o que Deus tem preparado para nós. Canta se você conhece as músicas preparadas, se não, fecha seus olhos e medita nas letras, nas adorações e deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Espero que Deus te abençoe.
Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Por favor, queridos, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre esse texto que
nos traz uma reflexão sobre a tentação, como que a cobiça pode nos levar até a morte. Nesse tempo, quero falar com vocês sobre esse processo. Muitas vezes nós estamos falando sobre pecado, tentação, provação. Às vezes vemos as pessoas tolerando pecados, às vezes culpando o diabo, o inimigo, pelos pecados. Muitas vezes as pessoas falam muito sobre isso e talvez não entendem exatamente como isso acontece. Eu quero, nesse texto de Tiago, que ele fala inspirado por Deus, te mostrar como que a tentação impõe diante de nós um sério perigo de, partindo das nossas cobiças, caminharmos na direção da morte. Deus há de nos guardar e eu creio, queridos, que nós temos provas mais do que suficientes de que Deus nos ama, de que Deus nos perdoa, de que Deus é suficiente para a nossa vida e que nós, em nossas provações e tentações, quando a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa integridade são colocadas à prova, nós temos clareza de que Deus é suficiente e que nada que é fora de Deus pode nos suprir como Deus nos supre. Eu sei que é uma batalha diária, que você, assim como eu, deve lutar o tempo todo contra alguns hábitos, algumas ações, alguns pensamentos, estilo de vida, práticas que são claramente erradas e que talvez até o próprio coração e a consciência acusa. E a grande questão é, nessas batalhas travadas diariamente, como tem sido? Como tem se saído cada um de nós? Será que nós temos prevalecido? Quero te convidar a refletir, para que você cuide do seu coração. Cuidado com a tentação. Vamos ler? Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Bem, o texto é claro e eu não tenho dúvida de que você já foi abençoado na leitura. Mas, ainda assim, eu quero extrair contigo verdades e princípios dessa passagem. Queridos, é necessário refletir e eu não tenho dúvida sobre isso. Vamos pensar um detalhe. Lembra que eu já falei isso na semana anterior, no vídeo anterior. Aqueles que não viram, naturalmente não sabem, né? Mas a palavra lá no texto bíblico que fala sobre provação e tentação é a mesma palavra. Na tradução do português ou outros idiomas, quando foi feita essa tradução, os tradutores aplicaram a palavra provação em uns contextos e a palavra tentação em outros contextos. Mas a palavra original é a mesma. O que significa isso? Quando o leitor que recebeu a carta de Tiago viu o que estava escrito, a palavra tentação, provação, a palavra lá do idioma grego, ele viu uma palavra que pode significar provação, tentação, teste. Ou seja, na cabeça daqueles leitores, certamente não havia diferença como há para nós hoje. Às vezes nós falamos que tentação é uma coisa e provação é outra coisa. Nós diferenciamos muito essas duas palavras, mas eu ressalto isso,
que naquele texto, naquele idioma original, era uma palavra, a mesma palavra, que carrega os dois significados. O que isso significa, então? Que no texto que nós estamos lendo, aparece a palavra provação, aparece também a palavra tentar, ser tentado, e é exatamente a mesma palavra, tanto no substantivo, na provação e tentação, quanto na forma verbal também. Bem, ignorando esses detalhes e caprichos do idioma, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Tiago, ele quer dizer que feliz é o homem que passa pela provação, ou passa pela tentação, já que é a mesma palavra. Tiago então diz, feliz é o homem que suporta com perseverança o teste da sua confiança, da sua fidelidade, da sua integridade. Feliz é esse homem que é capaz de suportar o teste, seja a aflição, seja de fato uma cilada, um momento que é particular, ou talvez um momento que é numa região ou nacional, uma crise como a que estamos vivendo. Bem, há muitas formas de sermos provados, tentados e passarmos por testes. Tiago então vai dizer que é feliz, é bem-aventurado, é afortunado aquele que suporta com perseverança e passa por esse momento. Tiago diz no versículo 12 que essa pessoa, depois de ter sido aprovada, ela receberá um prêmio, e esse prêmio é a coroa da vida. Olha como há dois detalhes interessantes, querido. Uma coisa importante, quando Tiago fala sobre ter sido aprovado, certamente nós podemos valorizar as pequenas vitórias diárias, mas eu não deixo de pensar que a aprovação, a vitória, ela se dá quando nós cumprimos a jornada, vencemos a trajetória e chegamos ao final da nossa vida, da nossa caminhada, vitoriosos, sustentando a mesma fé, os mesmos valores, as mesmas convicções, mantendo o mesmo amor. Às vezes, muitos têm vitórias aqui e ali durante a jornada, mas em algum momento abandonam. Se esquecem do amor que prometeram, abandonam a sua fidelidade, perdem a integridade, deixam de confiar em Deus. Eles venceram algumas batalhas, mas não foram aprovados, como um corredor, por exemplo, que começa uma maratona e precisa perseverar até a linha de chegada. Querido, se você quer ser aprovado por Deus, se você quer ser coroado no final dessa jornada que nós chamamos de vida, você precisa ser perseverante do início da sua jornada de fé, indo até o final da sua vida, mantendo a mesma confiança. E quando você chegar lá no final dessa jornada, você não vai receber uma medalha, nem mesmo um troféu, ou como lá na antiguidade uma coroa de louros. Tiago diz que o prêmio é a vida, é existência, é uma vida plena e satisfatória. Esse é o prêmio que Deus promete. Então, nós partimos desde o princípio dessa nossa conversa, reconhecendo que é feliz o homem que suporta a tentação, a provação, o teste. Se você estiver sendo tentado e provado nesse exato momento, por qualquer que seja a razão, eu quero te encorajar, persevere até o fim. Persevere porque não é inútil o esforço que é feito. Deus promete uma recompensa. Mas, querido, agora é importante entender que quando nós passamos pela prova, pela tentação, nós não devemos apontar o dedo para o céu e dizer, é Deus que está fazendo isso comigo. Não. Tiago diz no versículo 13 que ninguém, ao ser tentado, lembra, é a mesma palavra para tentado e provado. Então, ninguém, quando é tentado ou provado, diga, sou tentado, provado por Deus. Porque Deus, ele não pode ser tentado, provado pelo mal.
E ele mesmo não tenta. Deus não testa, força ninguém. Sabe, muitas vezes pessoas estão acusando Deus, culpando Deus. Mas, amados, Deus está acima disso. Deus está muito acima dessa situação. É claro que você vai dizer, Tiago, mas Deus permite que a gente seja provado. Em passagens bíblicas, Deus estava testando a fé de Abraão e de outros, e Deus, ele permite circunstâncias. Mas, querido, pense nisso. Deus não é o tentador. Deus não é o que prova os homens. Nem sei se existe a palavra provador. Deus não é essa pessoa. Deus, como o próprio Tiago diz, ele não faz esse papel. Como ninguém pode fazer isso com ele, ele também não faz com ninguém. E Tiago explica no versículo 16, não se enganem, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o que Tiago fala, de Deus, do céu, só vem o bem. Ele não é inconstante, ele não é de ânimo dobre, como Tiago disse no primeiro capítulo também. Ele não é uma criatura, um ser, uma pessoa que vive mudando de humor e de perspectiva. Não. Tiago fala, em Deus não há mudança. E as dádivas boas e preciosas descem dele. Ou seja, dos céus, de Deus, vem apenas o bem. E querido, se de Deus vem o bem para os homens, Deus não está constrangendo, espremendo o homem, colocando ele numa situação onde ele vai deslizar e cair e fracassar e se arruinar, não. Pelo contrário, Deus está trabalhando para que o homem seja abençoado, melhorado e transformado. Aí nós podemos entender uma coisa. No processo de melhoria, é natural que ao longo da vida, naturalmente, pelas circunstâncias criadas por nós seres humanos mesmo, e pelos efeitos do que o homem faz, nós somos inevitavelmente tentados e provados. Tudo isso pela permissão de Deus. É por isso, queridos, que muitas vezes quando nós vemos pessoas acusando Deus de fazer isso ou aquilo, bem, talvez e certamente não é Deus lá movendo as águas para gerar um tsunami. Talvez não é Deus que fez o coronavírus surgir. Não. Tudo isso é parte da existência. Claro, tudo então tem a permissão de Deus, que deixa a humanidade seguir o seu ritmo, o seu curso, plantar as sementes que tem escolhido, colher as consequências, boas, mas infelizmente quase sempre as consequências são ruins. A maneira como nós lidamos uns com os outros, a maneira como lidamos com o meio ambiente, com o ambiente em que vivemos, a maneira como nós escolhemos viver, falar, vestir, tratar o próximo, a maneira como nós lidamos com os recursos do mundo, queridos. Veja, no final das contas, tem o dedo humano nas tragédias e fracassos que a nossa história tem visto. E sabe de uma coisa? No meio delas, nós estamos sendo tentados e provados. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, ou seja, Deus não pode ser tentado. E quando Tiago fala essa palavra, que ele não pode ser tentado pelo mal, trago para você também uma perspectiva. Tiago não está falando mal como nós falamos o mal, o diabo, demônios e espíritos do mal, não. A palavra mal aqui significa malícia, maldade interior, podridão do coração. Essa é a palavra, não é a palavra forças malignas do diabo, por exemplo, não. O que Tiago então está dizendo é, porque Deus não pode ser tentado por uma malícia dentro dele. Ou seja, ele não tem malícia. Deus não é mau. Deus não é
um sádico, como alguns dizem por aí, que está permitindo pessoas morrerem de fome, disso ou daquilo. Não, Deus não é assim. Ele não tem essa natureza dentro dele. E no versículo que lemos, muito pelo contrário, no versículo 17 diz, ele não tem variação, Deus não muda e dele vem apenas o que é bom. Amados, levem isso no seu coração. Deus não é mau. Deus não tem malícia dentro de si. Deus não tem uma natureza corrupta que o leva a fazer o mal para as pessoas e para o mundo. Ele não tenta ninguém. Ele também não pode ser tentado. Bem, veja como já tem informação. Mas observe o versículo 14, que diz, ao contrário, cada um é tentado, provado, testado, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha como a gente chega então numa perspectiva clara do texto. Deus não tenta. Ele não pode ser tentado ou testado. De fato, queridos, ele não tem uma natureza ruim que leva ele a agir de maneira maliciosa, com artimanha e crueldade com a sua própria criação. Ele não é assim. E Tiago então vai dizer que cada pessoa é tentada pela própria cobiça. Olha isso, Tiago explica o fato. Ele diz, cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça, pela sua própria natureza e pelos desejos que reinam dentro dela. Tiago não disse que cada um é tentado por demônios e entidades. Tudo bem. Em outras passagens bíblicas, nós sabemos que o diabo é sedutor, que existem inimigos e principados e potestades, queridos. Esse é um fato externo. Mas Tiago está focando em um aspecto muito mais íntimo e muito mais importante, já que nós, como filhos de Deus, vamos ficar preocupados, com medo, com cisma, com o diabo, um ser derrotado. Isso nem deve estar no nosso vocabulário. É claro, é inimigo e a gente está lutando uma guerra e a gente não quer ignorar a existência do inimigo, mas ele não intimida. E de fato, Tiago está chamando a nossa atenção para que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Tiago diz, cada pessoa é tentada pela própria cobiça quando ela atrai e seduz. Sabe o que isso significa? Que a tentação, ela tem mais a ver com o mal dentro de nós do que com um tentador e um mal externo. A tentação tem mais a ver com aquilo que está aqui dentro de mim do que propriamente com a ação de um ser, um espírito ou uma pessoa. Sabe o que Tiago diz? O homem tem dentro de si desejos. Desejos ruins. Há também desejos bons. Mas quando nós permitimos que os nossos desejos ruins nos enganem, nos seduzam, quando nós permitimos que eles nos dominem e nos arrastem, aí nós caímos no que nós chamamos de pecado. Tiago diz que cada um é tentado pela própria cobiça e que essa atrai, seduz. Sabe o que é a ideia do que Tiago fala? Um exemplo. Imagine o pescador que prepara a sua vara, a linha, o anzol, prepara uma isca que considera a isca ideal para pegar aquele peixe. Então ele arma naquele anzol mortal que pode ferir o peixe. Ele coloca ali uma isca que na verdade é um engano. Imagine um caçador que prepara armadilhas, que cava um buraco, que prepara tudo muito bem feito. Coloca um atrativo, um engano para pegar a sua presa. Bem, assim como o pescador tenta atrair por engano o peixe, assim como o caçador também tenta atrair por engano a presa, assim também os desejos do nosso coração, eles nos enganam e nos atraem com engano, com falsidade. E queridos, Tiago diz, há desejos dentro de nós
que tenta seduzir a nossa vida, o nosso pensamento, tenta nos levar à ação. E quando nós nos permitimos ir no caminho que a nossa cobiça, o nosso desejo ruim nos leva, nós cometemos pecado. Nós transgredimos a lei de Deus, transgredimos a lei da excelência, transgredimos a lei que é a melhor lei humana, transgredimos valores que não deveriam ser transgredidos. Nós quebramos alianças e pactos, violamos e quebramos a confiança de pessoas, agimos de maneira contrária ao melhor procedimento, porque quando nós permitimos que os nossos desejos maus nos enganem e nós praticamos aquilo que é ruim, queridos, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Mas não é apenas contra Deus que pecamos. Pecamos contra o cônjuge, contra a família, contra a comunidade. Pecamos contra a humanidade. É isso que acontece. Tiago diz que quando nós permitimos que a cobiça leve vantagem, nós acabamos cometendo pecado. Acabamos caindo em delito. E a consequência disso é: pecado gera morte, pecado gera ruína, pecado gera fracasso. Quando o desejo se transforma em pecado, a consequência é morte, a consequência é ruína. Queridos, nós falamos desse assunto pensando apenas em morte eterna. Pensamos em afastamento de Deus, a imagem que vem na cabeça quase sempre é um lugar com fogo, com cheiro de enxofre, um lugar muito absurdo e triste. Bem, quando o Tiago está falando de morte, está falando sim de distanciamento de Deus. Certamente Tiago não tem essa imagem na mente, mas Tiago está pensando em distanciamento de Deus em qualquer que seja o nível. Tiago está pensando em consequência física, morte física, rompimento de relações, ruína moral, emocional, física, intelectual, fracasso generalizado. Quando nós permitimos que nosso desejo nos seduza, gerando pecado, a morte é resultado. Querido, quando nós praticamos o bem, vida é gerada. Bons resultados são produzidos e colhidos e pessoas se beneficiam. Mas quando nós deixamos os nossos desejos ruins levarem vantagem sobre nós, nos enganando e nos seduzindo, infelizmente, nós colhemos maus resultados. Quantas pessoas têm sofrido de doenças por causa de desejos descontrolados que foram levados ao delito? Quantas pessoas hoje estão de cama, hospitalizadas, enfermas? Talvez pessoas aleijadas. Talvez pessoas que estão sozinhas, sem a família, os filhos. Quantas pessoas carregando doenças? Quantos estão aprisionados? Quantos já não morreram? Queridos, quantos estão vivendo sem paz, com culpa, sentindo-se sujos e longe de Deus? Quantas pessoas estão vivendo com depressão, com síndromes e crises e fobias que têm a ver com atos do passado? Olha o resultado da cobiça quando ela é levada à prática do delito. Sabe, nós precisamos, amados, olhar para esse tema com muito, muito cuidado. Em nosso mundo, nós temos visto pessoas fisicamente destruídas, emocionalmente arruinadas, espiritualmente confusas, pessoas que estão de coração dividido, confusas, não sabem que acreditam, as pessoas já não têm motivação, esperança. Eu creio que muito do que nós estamos vendo no nosso mundo,
as catástrofes e tragédias, a ruína emocional que leva aos vícios, aos pecados que denigrem a imagem das pessoas, destroem famílias, os suicídios e crimes e maldades que têm acontecido, é porque as pessoas estão dando lugar para que aquela maldade que existe dentro delas seja levada até a última consequência. O pecado se concretiza e com ele vem a morte. Cuidado, queridos. Cuidado, porque o grande mal do mundo não está efetivamente longe de nós, lá nas esferas espirituais, ou lá na rua, ou lá na escola, na faculdade. Bem, em todo lugar existe mal. Em todo lugar existem pessoas tentando acessar o pior que existe dentro de nós. Mas sabe, elas não podem fazer com que nós pequemos. Elas não podem nos forçar ao pecado e à morte. O que elas podem fazer é o que o pescador faz. Coloca uma isca, um engano, joga um atrativo, e aí o resto acontece dentro de nós, com as nossas cobiças, a nossa avareza, a nossa amargura, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa intolerância, a nossa cobiça sexual, o nosso desejo de poder. Queridos, aí é o que está dentro de nós que toma o lugar e faz o resto do trabalho. Olha para o passado e lembra o que aconteceu com outros personagens bíblicos. Vamos mencionar personagens bíblicos. Lembra de Acã, por exemplo. É uma história conhecida, como fala lá em Josué capítulo 7. O povo de Israel, depois de marchar pelo deserto, chega nas cidades de Canaã. Chegam na cidade de Jericó. E ali Josué, que era o líder, comandante, substituto de Moisés, ele diz: Deus deu uma ordem, não se apropriem do que é errado. O ouro e a prata vão ser recolhidos e levados para o tesouro, para a tesouraria do povo. Mas o restante vocês não devem tocar, não devem pegar, ou seja, ignorem tudo. Acã, quando entrando na batalha, vencida a batalha, ele passa por aquele lugar e ele vê coisas que chamam a sua atenção e ele diz: opa, ouro, prata, capa. Ele viu tudo isso e ele foi atraído por esses bens. Indo contra a ordem de Deus, ele pegou o que não devia, escondeu, mas veio uma consequência. E quando ele é apontado como culpado, ele disse: eu vi, e eu cobicei, e eu peguei. Prata, uma capa. Queridos, olha como ele mesmo diz: eu vi, eu cobicei, eu peguei. Não precisou ninguém chegar lá e falar: olha que Acã, que maravilha. Não. Queridos, dentro de Acã já tinha uma natureza e uma tendência. E quando ele viu, aquilo foi como a isca no anzol do peixe. Ele foi até ela, deu lugar para aquela cobiça ruim. Poderíamos falar de Davi, andando pelo pátio, ele vê uma mulher tomando banho e ele cobiça aquela mulher. Ele possui aquela mulher. Queridos, parem para pensar. Davi tinha dentro de si um sentimento errado sobre a moralidade e a sexualidade. Davi teve outras mulheres, ele possuía as mulheres que queria. Parem para pensar. Dentro dele havia uma cobiça desregrada e uma ação errada a esse respeito do pecado e da prática sexual. Ele vê aquela mulher e ele se apropria dela indevidamente. Pare para pensar. Dentro de Davi, um desejo errado, ele deu lugar e deu espaço. Amados, observem o que há dentro de vocês. É o mesmo exercício que
eu faço e quero fazer constantemente na minha própria vida. Às vezes é fácil olhar para o mundo e culpar as coisas que estão no mundo. Culpar o celular, a TV, a internet, culpar a roupa das pessoas, culpar os professores da escola, culpar o chefe do trabalho, culpar o diabo, culpar os demônios, culpar isso, aquilo, culpar até Deus. Mas é o momento de nós olharmos para dentro de nós, para dentro do nosso coração e ver o que dentro de nós, qual é o desejo, o impulso, aquela coisa ali dentro que constantemente parece que nos empurra e nos leva a fazer, falar, pensar, maquinar o que é errado. Será que você é capaz de olhar para dentro de si? Exige humildade, queridos. Mas sabe, se nós formos capazes de conhecer as nossas cobiças e lutar contra elas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos minar as forças e tirar o poder que as pessoas e as tecnologias e o sistema têm. Se nós colocarmos em ordem o que está aqui dentro, é aí que a vitória começa. A tentação é um processo que tem mais a ver com o que está aqui dentro do que com o que está fora. Eu quero te convidar, querido, a colocar o seu coração em Deus, suplicar que Ele te mostre, te ensine e dê humildade, para que você seja capaz de descobrir as suas naturezas e lutar contra elas. Espero que Deus te abençoe com essa palavra e que Deus te dê vitória para a glória dele. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o
confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amados, eu gostaria de agradecer sua participação nesse tempo. Gostaria de dizer que é uma honra poder buscar e invocar a Deus na companhia de vocês. Deus nos trouxe uma palavra que vai de encontro a necessidades reais da nossa vida. E certamente ela pode gerar pensamento, dúvida, questões, já que nós estamos falando sobre provação, tentação, a origem da tentação, e nós estamos apontando o dedo para nós. Nosso mundo é um mundo onde nós estamos sempre apontando o dedo para alguém ou para alguma coisa, e nós estamos omitindo e escondendo a raiz do problema. Queridos, sondar corações, identificar falhas e tendências é uma necessidade. Mas exige humildade, e nós, por natureza, não somos humildes. Eu gostaria de pedir que Deus, em sua infinita misericórdia, alcance nosso coração e transforme a nossa vida. Vamos orar para encerrar? Pai, dá-nos a tua paz e dá-nos, ó Deus, um coração humilde, que ouve a tua voz, que segue a tua instrução. Ajuda-nos, Pai, a colocar sob controle as nossas cobiças, desejos e tendências. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecermos a nós mesmos e a dominarmos, ó Pai, aquilo que dentro de nós nos afasta de Ti. Dá-nos vitória, Pai, sobre o pecado. E, por favor, continua manifestando em nossa vida a Tua bondade. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua proteção. E fica, Deus, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vê-los em breve, espero vê-los em paz.